Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Uma equipe itinerante da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte esteve ontem visitando a cidade de Serra Negra do Norte, realizando diversos serviços jurídicos com vista ao pleito eleitoral deste ano. A nossa reportagem conversou com a doutora Soraya Rodrigues, analista judiciária do TRE aqui do Rio Grande do Norte, onde a doutora Soraya ela representa o Tribunal do Rio Grande do Norte, detalhando o objetivo da visita da equipe aqui em nossa cidade. O Tribunal de Justiça Eleitoral encontra-se em Serra Negra do Norte. Estou aqui com a doutora Soraya. Qual o objetivo da vinda da Justiça Eleitoral a Serra Negra do Norte, doutora? Bom dia, Donaldo. Então, a sessão do TRE é facilitar o acesso do eleitor aos nossos serviços, né? Como nós estamos sediados em Caicó, há uma dificuldade de locomoção das pessoas de procurarem os serviços. Então, a vinda do deslocamento dos servidores até aqui tem esse intuito de facilitar, né? Principalmente para quem mora na zona rural, quem é idoso, tem uma dificuldade de locomoção. Então, estamos aqui até às 16 hoje, para que as pessoas possam vir e serem atendidas aqui, sem precisar sair da cidade para isso. Quais serviços são oferecidos à população? Alistamento eleitoral, né, alistamento eleitoral para os adolescentes que já têm 16 anos, 15 anos e vão fazer 16 até a data das eleições. Revisão eleitoral para quem está há muito tempo sem colher biometria. Transferência eleitoral. E a atualização dos dados. Então, são esses serviços que nós disponibilizamos aqui hoje. Quem é o público-alvo? Pode ser de adolescentes, jovens e adultos? Todos os cidadãos podem nos procurar. Adolescentes, adultos, idosos. Todo mundo pode vir aqui para regularizar sua situação eleitoral. Doutora, algum cidadão ou cidadã que não teve a oportunidade de vir hoje, qual o procedimento que ele deve tomar? Aí vai precisar procurar o cartório em Caicó, até o dia 6 de maio, que é quando a gente vai fechar o cadastro para preparar as eleições de 2026. Então, o intuito também é esse, né? Porque geralmente há uma demanda, um gargalo no final do cadastro, que as pessoas gostam de deixar para o final, né? Então, para desafogar nesse final, em maio, o ideal seria que as pessoas viessem procurar hoje os serviços. Esse serviço realizado em Serra Negra, revisando as eleições deste ano? Isso, exatamente. É para desafogar essa demanda que a gente, pela tradição, né, pela experiência, já sabe que na semana que antecede o fechamento do cadastro, há geração de filas, porque as pessoas procuram só ao final do prazo. Então, o ideal seria ir com antecedência, porque 6 de maio o cadastro fecha para que nós possamos nos programar para as eleições presidenciais de 2026. Além da Justiça Eleitoral, está em Serra Negra, também vai ser executado outros trabalhos aqui nas comunidades aqui da região do Seridó? Donaldo, para esse ano, não. Só esse tipo de trabalho que já está feito hoje nas cidades vizinhas, né, dos municípios que integram a 26ª Zona Eleitoral. Nós estivemos segunda e terça em Jardim de Piranhas, hoje estamos aqui em Serra Negra, amanhã São João de Sabugi e na sexta Ipueira. Eu queria agradecer se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar com relação a esse trabalho aqui na comarca de Serra Negra, nós fica à vontade. Nós agradecemos a acolhida das colegas do CREAS aqui da Prefeitura de Serra Negra, da Câmara, do pessoal da imprensa, né, que é sempre muito solícito. Agradecemos o acolhimento e convidamos os eleitores a nos procurar hoje até às 16 horas. Repercute bastante na cidade de Serra Negra do Norte, onde o presidente da Câmara de Vereadores registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Civil contra um vereador da mesma legenda partidária aqui nesta cidade. Pois bem, a harmonia entre o presidente da Câmara de Vereadores, Jairo Flauzino, do Partido Verde, e o vereador Francisco Inácio Neto, conhecido por Júnior Inácio, também do Partido Verde, chegou a um ponto
de divergência e de denúncias entre os dois parlamentares na Câmara de Vereadores desta cidade. Ontem, por exemplo, o presidente da Câmara, o vereador Jário Flauzino, ele registrou um BO, ou seja, um boletim de ocorrência na Delegacia Civil contra o colega de bancada, o vereador Francisco Inácio Neto Júnior de Inácio Júnior, do Partido Verde. O motivo da divergência entre os dois parlamentares começou após declarações de Júnior Inácio na tribuna do Legislativo na sessão ordinária da semana passada, quando o vereador denunciou que o presidente Jário Flauzino, alegando que o problema da água fornecida à população era de péssima qualidade, como também imprópria para o consumo humano. Pois bem, Jário Flauzino rebateu as declarações do vereador Júnior Inácio, afirmando que o colega estava fazendo uma acusação inverídica e grave, e que ao mesmo tempo Júnior Inácio ele provasse o que estava dizendo sem justificativa concreta na tribuna da Câmara Legislativa. Diante dos fatos, Jário Flauzino declarou que irá buscar a justiça para que o vereador Júnior Inácio prove e venha comprovar as acusações feitas contra a sua pessoa na tribuna da Câmara, fato este ocorrido na semana passada em Serra Negra do Norte. Vale ressaltar que Júnior Inácio e Jário Flauzino, ambos foram candidatos e eleitos pela mesma legenda do Partido Verde nas eleições municipais em 2024. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e boas-vindas. Aqui nos escuta para mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. Olá, é muito bom estar aqui de novo. É sempre um prazer enorme ter a companhia de quem busca ir além daquelas manchetes rasas, sabe? Tentar entender as engrenagens que, realmente movem a nossa sociedade. Com certeza. E o material que a gente tem em mãos hoje, ele oferece uma janela incrível para observar como a teoria da administração pública e a prática nua e crua da política local colidem de uma forma bem espetacular. O contraste é muito rico e o que dá vida a essa análise hoje é justamente a natureza desse material de origem. Sim. Nossas fontes vêm direto do município de Serra Negra do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, e são datadas de 26 de fevereiro de 2026. Exato. A gente tem acesso a um relatório que cruza dados oficiais e jornalísticos. E, bom, o mais interessante, a transcrição detalhada de uma reportagem de rádio em áudio. Conduzida pelo repórter Donald, né? Isso, o repórter Donald. Isso dá pra gente uma perspectiva de mosca na parede, sabe? Um retrato muito fiel e muito imediato de uma comunidade que está vivendo momentos institucionais que são cruciais. Ter acesso a esse áudio transcrito do Donald realmente traz a história para uma realidade palpável. Mas antes da gente começar a desbravar esses documentos, a gente precisa fazer uma pequena pausa. É importante. É preciso estabelecer um acordo muito importante com quem está acompanhando a gente. Um aviso fundamental sobre a nossa postura. Fundamental. Metade do nosso material de hoje relata um conflito político interno, assim bastante agressivo, envolvendo membros de um partido específico, o Partido Verde, o PV, lá na cidade. E nós queremos deixar absolutamente claro que este programa mantém uma neutralidade estrita e inabalável. É crucial reforçar esse ponto. O nosso objetivo com este mergulho não é, em hipótese alguma, tomar partido ou julgar o mérito de quem está certo ou errado na disputa. Nem endossar qualquer visão, né? Exatamente. Não vamos endossar defesas ou acusações políticas relatadas. Nosso papel aqui é exclusivamente reportar e analisar de forma totalmente imparcial os fatos que estão contidos única e exclusivamente no material de origem. Queremos entender o fenômeno, não fazer parte da briga. Perfeito. Recado dado, temos um terreno enorme para cobrir. A nossa missão nesta análise profunda é explorar uma dualidade fascinante do município. Uma dualidade bem extrema. De um lado, a organização burocrática e cirúrgica da justiça eleitoral para garantir que a democracia funcione, e do outro, o caos absoluto das disputas na Câmara Municipal que acabam até na delegacia. Vamos desvendar isso, começando pela grande mobilização da máquina democrática na cidade. Vamos lá. A primeira grande pauta do nosso material trata de uma visita estratégica
da equipe itinerante do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o TRRN, ao município. Isso. E a transcrição da rádio dá os detalhes perfeitos de como isso funciona na prática. Sim, o contexto inteiro é desenhado por meio daquela entrevista que o repórter Donaldo fez com a doutora Soraya Rodrigues, que é analista judiciária do TRRN. Isso mesmo. O áudio deixa muito claro o nível do esforço que o Estado está fazendo. A doutora Soraya explica que a sede da 26ª Zona Eleitoral, que é a jurisdição que atende Serra Negra do Norte, na verdade, fica em Caicó, uma cidade vizinha. E só esse detalhe geográfico já, assim, muda tudo. O que é fascinante aqui é a compreensão institucional de que a geografia, num país com as dimensões e as desigualdades que a gente tem no Brasil, não pode ser um obstáculo para a cidadania. Não pode mesmo. A sede ficar em Caicó impõe uma barreira real. Pensemos na logística diária de um cidadão comum lá no interior. Estamos falando de pessoas idosas, cidadãos com mobilidade reduzida ou os moradores da extensa zona rural da região do Seridó Potiguar. Pessoal que mora longe do centro urbano, né? Exato. Para essas pessoas, ir até Caicó significa perder um dia inteiro de trabalho. Significa gastar um dinheiro de transporte que muitas vezes faz falta na mesa apenas para regularizar um papel. É interessante notar esse esforço logístico enorme que a Justiça Eleitoral tem que fazer só para garantir o básico, sabe? Porque quando o Estado exige que a pessoa esteja com o título em dia para votar, mas coloca o balcão de atendimento a 20 quilômetros de distância, ele mesmo cria o gargalo. Com certeza. Então a burocracia tem que calçar sandálias e ir até onde o povo está. É exatamente isso. A descentralização desse serviço, levando toda a estrutura física, os computadores, leitores biométricos e equipe humana do TRRN para dentro da cidade, é a materialização de uma política de inclusão. O tribunal assume o peso do deslocamento. Para aliviar o cidadão vulnerável. Para aliviar o lado mais fraco da corda. Perfeito. E o cardápio de serviços oferecidos pela equipe lá, segundo as fontes, não é só um quebra-galho. É a operação completa. Completa. Eles montaram uma base para resolver praticamente qualquer pendência eleitoral. A doutora Soraya lista os atendimentos e ela começa com um foco muito, muito forte na juventude. Sim, o alistamento de adolescentes. Isso, alistamento eleitoral voltado para os jovens de 15 anos que vão completar 16 até a data das eleições. É a porta de entrada para a vida política. E não é só a inclusão dos mais novos. Há um foco imenso na segurança também, na atualização do sistema como um todo. A equipe estava realizando a coleta de biometria para quem ainda não tinha cadastrado as digitais, o que é vital para evitar fraude eleitoral. Ah, sim, hoje em dia a biometria é tudo. Pois é. E além disso, eles fazem a transferência de domicílio eleitoral para quem se mudou recentemente para a cidade e aquela revisão geral de dados cadastrais. Basicamente, é uma varredura fina. Uma peneira. Isso. Para garantir que o tecido eleitoral do município esteja impecável para as eleições presidenciais que aconteceriam naquele ano de 2026. E tudo oferecido num horário estendido, até às 16 horas. Mas olha, tem um motor de urgência por trás de toda essa organização. Lendo o relatório e acompanhando o áudio, a gente chega a um ponto que é sublinhado assim, repetido à exaustão. O prazo. O prazo crítico de 6 de maio. Essa é a linha de chegada. É o limite. Quem não regularizar a situação até esse dia, o cadastro fecha e a pessoa simplesmente fica de fora do processo democrático de 2026. Essa ênfase no dia 6 de maio levanta uma discussão comportamental muito interessante. A Justiça Eleitoral tem um histórico de décadas lidando com o público. Eles conhecem muito bem aquele velho hábito cultural do brasileiro de deixar as obrigações burocráticas para o último segundo. Ah, o famoso jeitinho, né? A pessoa empurra com a barriga até o último minuto e aí se depara com uma fila dando 3 voltas no quarteirão debaixo de um sol de rachar. Precisamente. E o custo dessa procrastinação coletiva é altíssimo para o Estado. Sistemas saem do ar por sobrecarga, a qualidade do atendimento obviamente cai, os servidores ficam completamente exaustos. E a experiência do cidadão vira um pesadelo. Fica insustentável. Fica. Portanto, mobilizar uma caravana em fevereiro para alertar sobre um prazo de maio não é um luxo. É uma manobra de prevenção de crises. É o tribunal agindo de forma proativa para tentar desafogar o inevitável caos da semana final de maio. Eles estão, na prática, comprando tempo, né? Exatamente, estão comprando tempo.
E é um trabalho braçal, de formiguinha mesmo, cidade após cidade. Porque olhando o roteiro regional da 26ª Zona Eleitoral, a gente percebe que Serra Negra do Norte foi só a parada de quarta-feira. Era o meio da jornada. Exato, a equipe está no meio de uma maratona. As fontes mostram que eles atenderam Jardim de Piranhas na segunda e na terça-feira. Aí, depois da quarta, em Serra Negra, o calendário já previa montar acampamento em São João do Sabugi na quinta-feira e fechar a semana em Ipueira na sexta. Isso demonstra muito bem a escala dessa operação. Exige um planejamento quase militar para mover equipamentos sensíveis, bancos de dados, pessoal, por todas essas cidades em uma única semana. Sem dúvida. E um detalhe que chama bastante atenção nas fontes é a rede de apoio que torna isso possível. O finalzinho da entrevista da doutora Soraya... Quando ela agradece as parcerias, Isso. ela finaliza agradecendo publicamente a colaboração de várias instituições de Serra Negra do Norte. A prefeitura local, a imprensa, a Câmara de Vereadores e o pessoal do CRAS. Olha, vale fazer um parêntese rápido aqui para quem não está tão familiarizado com a sopa de letrinhas do governo. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Basicamente, é a porta de entrada para qualquer pessoa vulnerável que precisa de apoio no município. A linha de frente social. Isso. É onde a população vai buscar desde a inscrição em programas de transferência de renda até apoio familiar. Então, o fato do CRAS estar ajudando o TRE mostra uma inteligência logística tremenda. Muita inteligência. Eles estão usando o canal que já tem um contato direto no dia a dia com as pessoas que mais precisam dessa facilitação geográfica. Sem dúvida, é a máquina pública operando em rede. O Poder Executivo, o Legislativo e a assistência social se unindo ao Judiciário para garantir um direito fundamental. No papel e na narrativa dessa manhã de quarta-feira, a cidade parece funcionar como um relógio suíço, em perfeita harmonia cívica. Parece. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa! E é justamente nesse contraste que a nossa história atinge o clímax. Porque enquanto o TRE montava esse oásis de ordem, onde até a Câmara Municipal estava ajudando a acolher a equipe, a poucos metros dali, a estrutura política dessa mesma Câmara estava assim em ebulição total. Borbulhando. A transição no nosso material de origem nos tira da paz burocrática e joga a gente no meio de uma trincheira. Uma transição brutal mesmo. As fontes passam a narrar uma ruptura política severa, um conflito aberto, hostil, lá no plenário do Legislativo. E os protagonistas dessa disputa são figuras centrais do poder local. Quem são os atores nessa briga? De um lado, você tem o presidente da Câmara de Vereadores, o Jairo Flauzino. Do outro, o vereador Francisco Inácio Neto, que é popularmente conhecido como Júnior Inácio. E aqui os detalhes importam demais. O relatório e o áudio fazem muita questão de martelar um fato que torna essa briga, digamos, fora do comum. Fora dos padrões. Jairo Flauzino e Júnior Inácio não são inimigos históricos. Eles não estão em polos ideológicos opostos. Muito pelo contrário. Ambos pertencem ao mesmo partido político, o Partido Verde, o PV. Esse é o ponto-chave. Yancey Porter Donald adiciona um agravante de tempo. Ambos foram candidatos e eleitos juntos sob a mesma legenda, nas eleições municipais de 2024. A gente está analisando um cenário de fevereiro de 2026. Um ano e pouquinho depois. Ou seja, com pouco mais de um ano de mandato, a base partidária simplesmente implodiu em praça pública. Exato. Nós não estamos analisando o clássico embate entre a situação e a oposição. Estamos diante de um cenário agudo de fogo amigo, uma divergência pública que atinge um grau altíssimo de hostilidade dentro da própria bancada verde. E o que torna tudo isso ainda mais sintomático é analisar o que causou essa ruptura. Não foi um debate sobre diretrizes ideológicas do partido. Não foi uma discussão chata sobre regras regimentais. O estopim foi uma questão extremamente palpável, urgente e visceral para a população. Mas espera aí. Se eles foram eleitos pela mesma chapa há tão pouco tempo, o que faz um vereador e logo presidente da Câmara arriscar a estabilidade da própria base partidária a ponto de comprar uma briga pública dessas? É uma ótima pergunta. Não seria muito mais seguro, politicamente falando, tentar abafar o caso e resolver isso a portas fechadas, sei lá, numa sala de reunião do partido? Em circunstâncias normais, sim.
A política partidária sempre tenta lavar a roupa suja em casa. Mas o tema que desencadeou essa guerra não permite silêncio, especialmente ali no contexto do semiárido nordestino. O estupim foi a água. A água. O vereador Júnior Inácio usou o tempo de fala na tribuna, na sessão ordinária da semana anterior, para fazer uma denúncia frontal e gravíssima contra o presidente da Câmara, o Jairo, sobre o abastecimento de água local. E as palavras documentadas nas fontes não deixam margem para meias interpretações, viu? Nenhuma. As alegações do Júnior Inácio sobre a água que chega na casa do povo são pesadíssimas. Ele afirma que a água é de, nas palavras dele, péssima qualidade, e a classifica diretamente como inadequada ou imprópria para o consumo humano. Isso é muito forte. Isso não é reclamar de um buraco na rua. É acusar a gestão de fornecer um recurso que pode adoecer a comunidade inteira. É exatamente esse o peso. Quando um representante público afirma, no microfone do Legislativo, que a água que sai da torneira é imprópria para o consumo, ele está elevando o debate para a categoria de crise de saúde pública. Sem dúvida. E no sertão, a água é o recurso definitivo. Historicamente, a gestão hídrica, a qualidade do abastecimento, a chegada ou a falta de água, elas ditam a sobrevivência, não apenas da população, mas das carreiras políticas também. É a moeda de troca mais forte que existe ali. Então, quando um colega de partido acusa o outro de falhar nessa gestão, ele está desferindo um golpe direto na legitimidade política desse adversário. Não tem como resolver isso fechando uma porta. A acusação já contaminou a opinião pública da cidade inteira. E a reação do Jairo Flauzino reflete exatamente o tamanho desse impacto. O presidente da Câmara não engoliu a acusação em silêncio. E, francamente, ele parece ter chutado o balde institucional. Totalmente. Ele rebateu de imediato, usando também o espaço da Câmara para classificar a denúncia como uma acusação inverídica e grave. E exigiu que o Júnior Inácio apresentasse laudos técnicos ou provas concretas. Mas olha, ele não parou no discurso de repúdio. Não parou. As fontes relatam que o Flauzino tomou atitudes bem extremas fora do ambiente legislativo. A escalada dessa briga é impressionante, porque transborda a esfera política e entra direto na esfera criminal. O repórter narra que o Jairo Flauzino foi fisicamente à delegacia civil do município. Ele registrou um boletim de ocorrência, um BO. Contra o próprio colega de partido. Transformar um debate de plenário num caso de polícia é uma demonstração de força extrema. É uma tentativa de criminalizar a fala do oponente por difamação ou calúnia, trazendo a polícia para dentro da política. E o relatório executivo ainda menciona um passo além. O Flauzino declarou que vai formalizar uma interpelação judicial contra o Júnior Inácio. Outra ferramenta pesada. Para quem não é do universo do direito, vamos traduzir o que é isso. Uma interpelação judicial não é ainda um processo criminal completo, mas é basicamente a justiça batendo na sua porta de forma oficial e dizendo: olha, o senhor fez uma afirmação pública gravíssima, agora tem um prazo legal para apresentar as provas do que disse ou para se retratar. Sob pena de assumir todas as consequências legais num processo futuro. Exato, é emparedar o colega usando o peso do judiciário. Se conectarmos isso ao cenário maior da política municipal brasileira, esse evento ilustra perfeitamente como as alianças locais costumam ser voláteis e muito pragmáticas. Explica mais sobre isso. A política das pequenas cidades, muitas vezes, opera numa frequência completamente descolada da política nacional. Em Brasília, os partidos debatem macropolítica, economia, grandes blocos ideológicos. No município, a política se faz no asfalto, no posto de saúde e, acima de tudo, na caixa d'água. É a sobrevivência diária ditando as regras do jogo. Exatamente. O fato de 2 vereadores, que sorriram juntos nos santinhos de campanha, chegarem ao ponto de registrar boletim de ocorrência um contra o outro 1 ano depois, evidencia que as disputas por recursos essenciais criam fissuras imediatas. Nenhuma aliança resiste a isso. Nenhuma lealdade a uma cartilha partidária consegue segurar o impacto de uma denúncia sobre água imprópria. A pressão da população por resposta sobre algo tão vital obriga os políticos a se protegerem de forma muito agressiva, mesmo que isso signifique destruir o próprio partido de dentro para fora. É de deixar qualquer um pensando.
Imagina a cabeça de quem mora em Serra Negra do Norte e acompanha o noticiário local naquela semana. Numa manhã, a cidade é o palco de uma operação louvável, civilizada, com todo mundo dando as mãos para garantir que um jovem consiga tirar o seu primeiro título de eleitor. Um clima de paz e democracia. Pois é, e poucos dias antes, nesse mesmo prédio, o presidente da Câmara estava acusando o colega de mentir sobre a qualidade da água e ameaçando levar ele para os tribunais. São duas faces muito extremas da mesma moeda. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a gestão de uma cidade abriga uma dualidade inevitável. Nós temos, simultaneamente, o triunfo da infraestrutura burocrática e a crueza da arena política. O esforço cívico do TRRN demonstra que o Estado possui a capacidade de organizar a sua base. Eles conseguem mapear os vulneráveis, deslocar a tecnologia e garantir o acesso ao voto. Sim, mas esse maquinário estruturado serve apenas para abrir a porta. Uma vez que os representantes são eleitos por meio desse sistema perfeito, o sistema perde o controle sobre o comportamento deles. A burocracia garante a eleição, mas não consegue domar o caos humano. A disputa implacável por poder, né? A disputa pelas narrativas e pelo controle dos recursos básicos da cidade, como a água. É fascinante notar como essas dinâmicas de uma pequena cidade no Seridó Potiguar funcionam quase como um laboratório. Um microcosmo de como o Brasil inteiro opera. A gente costuma achar que os grandes dramas institucionais estão só nas capitais, mas não. Estão em todo lugar. Essa necessidade vital de garantir um pedaço de papel ou um registro biométrico que te dá o direito de existir politicamente caminha lado a lado com as batalhas ferozes, muitas vezes fratricidas, pelo que sai da torneira de casa. São esses os verdadeiros motores da nossa sociedade. O judiciário tenta manter o tabuleiro em ordem, enquanto os jogadores viram a mesa. O que nos convida a uma reflexão ainda mais profunda sobre os efeitos colaterais dessa instabilidade constante, porque o voto é só o contrato inicial. A jornada depois das urnas é o que realmente afeta a comunidade. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante, que o material original não responde diretamente, mas que fica ecoando na nossa cabeça. Quando representantes da mesma base governista chegam ao ponto de romper qualquer diplomacia e vão resolver divergências sobre serviços públicos na delegacia de polícia, qual é o impacto real que essa paralisia de diálogo causa na gestão diária de todas as outras urgências da cidade? É um efeito dominó. Se a água gera um boletim de ocorrência na terça, como eles conseguem sentar na mesma mesa na quarta-feira para votar o orçamento da educação ou da saúde? Nossa, essa é uma provocação excelente para a gente levar no bolso e continuar refletindo depois que esse programa acabar. A paralisia institucional cobra um preço alto, e geralmente quem paga a conta não tem gabinete com ar-condicionado. Infelizmente, é a realidade. Bom, agradeço imensamente a companhia e o tempo de quem nos escuta hoje. É sempre um privilégio desbravar esses cenários tão ricos, tirar a camada da superfície e tentar entender as reais engrenagens que movem a nossa realidade. Foi um ótimo mergulho hoje. Continuem questionando o que está por trás das manchetes, continuem buscando as fontes e até a nossa próxima análise profunda. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.